Bom, queridos, nós estamos falando até o dia que o Senhor Jesus determinar. Estaremos falando sobre autoridade espiritual. Não sei se vocês perceberam que eu estou fazendo uma pregação de um estilo bem... Aliás, ele é um estilo que é bem cotado entre os irmãos mais sérios aí da teologia, que é a pregação expositiva, o sermão expositivo. Então nós estamos pegando o texto e lendo o texto e analisando o texto, mas logicamente sempre dentro desse tema. Então são textos que nós vamos ler. Por mais, irmãos, que a gente fique talvez 20 domingos aqui, é impossível esgotar esse assunto, mas é bom nós termos uma ideia sistemática, uma ideia do que a Bíblia inteira fala sobre esse assunto e qual a posição bíblica sobre a autoridade espiritual. Lembrando que não é a capacidade que nós temos de expulsar demônios, apesar que isso também é... Quando expulsamos demônios, expulsamos em nome de Jesus, e isso é autoridade outorgada. Deus nos deu, por isso, mas é outorgada. Aqui o assunto é como Deus se manifesta entre nós. Uma pessoa que não tem revelação de autoridade, ela não entendeu o cristianismo. Pessoa que diz que obedece a Deus, declara com toda a veemência que obedece a Deus, mas não se submete ou se contrapõe às autoridades que são levantadas por ele, não estão servindo ao Senhor. Estão desordenadamente vivendo, e como tudo que é desordenado tem um fim trágico ou um fim estéril. E, irmãos, quando nós falamos de princípios, você vai notar, ao longo da tua vida cristã, você vai perceber que existem princípios que ultrapassam a questão espiritual. Que lógico, tem uma fundamentação espiritual, mas eles não necessariamente são usados na igreja. Por exemplo, eu já vi testemunhos de pessoas que não são cristãs, não são cristãs, ou não tem nenhuma confissão religiosa, e são dizimistas, por exemplo. Então eles pegam 10% do salário deles e dão lá para um orfanato e tal. Logicamente que a Bíblia não fala isso, a Bíblia diz para trazer a casa do tesouro, mas enfim, eles dão. E todos eles, quando vão à mídia, eles testemunham que depois que eles começaram a fazer isso, eles começaram a prosperar financeiramente, mesmo estando envolvido. Então existem princípios que extrapolam a questão de estar ou não na igreja. E necessariamente, o princípio da autoridade espiritual, necessariamente muda o que é, como você vive a sua vida. E qual o resultado, para onde vai a tua vida. Você entende o que está sendo falado? Então, irmãos, você vai ver, por exemplo, caras que não acreditam em Jesus dizimando e abençoado. Por exemplo, nós vamos ver mesmo associações criminosas. Olha que interessante. Você vai ver, por exemplo, em São Paulo existe uma, muito forte. E você vai perceber que só existe uma. E é muito forte. E qual o motivo que eles continuam no poder, fortes? Porque são organizados. Porque existe uma hierarquia. Né? Vai lá, como que é? Família, não sei o quê, nível, não sei o quê, vai indo. Então, assim, a partir do momento que alguém atravessa esse ordenamento, a casa cai para aquela pessoa, logicamente, de uma forma até muitas vezes violenta, a pessoa acaba até morrendo, mas tudo funciona e tudo dá certo, e há uma prosperidade financeira, que ela é momentânea, né? Por quê? Algumas pessoas que nem cristãs não são, ou não se entregaram a Jesus,
né? Elas entenderam que andar sobre princípios dá resultado. Então, não estou falando para você aí ser de nada, não estou falando nada. Estou dizendo que, se na tua vida, lá na tua empresa, você não entende isso, você vai se lascar. Se você não entende isso no mundo espiritual, vou só contar uma coisa que eu não falei no primeiro culto. Talvez eu vou falar em outros dias, mas me veio à cabeça, eu vou falar. Uma vez entrou um policial militar na igreja. Era tarde, eu estava à tarde fazendo não sei o que na igreja, e chegou um rapaz atormentadíssimo. Muito atormentado. E ele falou assim: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que eu estou atormentado. Eu estou a ponto, eu já cheguei a pensar em besteira, estou pensando em meter uma bala na minha cabeça, que é tanto tormento, é um sofrimento que eu estou por dentro, e é uma voz que fala assim: se mata, se mata. E eu não aguento mais, eu sei que é capeta, por favor, me ajuda. Ele estava fardado, armado. Na hora que eu cheguei, irmãos, aí eu falei: demorou, vamos lá. Na hora que eu fui colocar a mão nele, o Espírito Santo, sabe aquela cena de Isaac e Moisés? O Senhor fez assim, segurou meu braço, falou assim, recolheu meu braço, falou assim: não faça isso. E ele falou claramente: se você fizer, foi algum ensinamento que eu tinha ouvido em algum lugar, acho que na Neus, não sei. Se você tocar nesse camarada, você está enfrentando um principado de uma região que você não tenha. Você não está junto com outros pastores. Um pastor só pode enfrentar um principado de cidade se ele estiver junto com outros pastores daquela cidade. Ele só pode, por exemplo, existe o grande ABC, existe um principado demoníaco sobre o grande ABC. O pastor que resolveu enfrentar, se ele falar assim, agora não sei o quê, e confronta o principado, sozinho, sem a presença de outros pastores, de outras cidades, ele está enfrentando algo que está acima da hierarquia. O mundo espiritual, irmãos, e o mundo em geral, ele é orientado por hierarquia. A Bíblia diz o seguinte, a gente estudou isso, que existem dois princípios que estão presentes no universo: a autoridade e a rebelião. A autoridade tem um nome: Deus. E a rebelião tem um nome? Eu vou tentar com esse grupo, que esse grupo não ouviu. A autoridade tem um nome. A rebelião tem um nome. Então, toda rebeldia, toda rebelião contra a autoridade, ela é, você está andando num princípio. Irmãos, fiquem em paz, porque nós vamos conversar sobre más delegações, sobre pessoas que estão em posição de autoridade e irão perder essa função. Por quê? Porque não ouviram ou não obedeceram às hierarquias. Então você vai ver, aí o que aconteceu. O Senhor falou para mim, nesse caso, eu falei: querido, faz o seguinte, vai para sua casa, tira essa roupa, deixa a sua arma em casa, e vem que eu vou orar por você. Aí eu oro por você. Ele falou: pastor, a farda eu tiro, mas a arma não. Eu não sei andar sem arma, é como se eu estivesse nu. Eu falei: tudo bem, pode vir com arma. Oh Jesus, tem misericórdia. Aí ele veio, foi rapidinho, chegou em casa, trocou, veio. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça, pensa no mano, caiu, possesso, urrando, e quase que eu falei assim, quase tirei, desarmei, maluco. Mas ficou lá, o tempo todo na cinta, ele, você vai morrer, e vai, saiu. Aí depois de um tempo, ele começou a vir à igreja, ele gostava de tocar, só que ele tinha problemas matrimoniais, abandonou a esposa, traiu ela, e não queria resolver a questão familiar. Ele queria levar no ministério e, ao mesmo tempo, fala para o teu irmão assim: você não pode ser de duas famílias, ou de três famílias, só pode ser de duas famílias só. A tua família biológica e a família de Jesus. Amém? Então, até o último segundo da tua vida, você precisa saber, você precisa escolher qual família você vai ser. Quando eu falo família, estou falando dos caras lá, dos amigos cachaceiros que você tem.
Pastor, mas ele não precisa de Jesus? Precisa de Jesus, mas você é autoridade sobre ela. Você está me entendendo que você é autoridade delegada sobre a vida dessa pessoa? E que você não pode tomar parte, ou fazer parte, ou participar das coisas que eles participam? Então, semana passada, e as outras, nós falamos de rebeliões individuais. Falamos de Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, que resolveram questionar que ele estava casando com uma menina africana, e lá no assuntinho de família, mas aí uma hora eles colocaram a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Falaram assim, por acaso ele também não é, a gente também não é de Deus? E aí Deus falou assim, não, por acaso Deus não fala conosco também? E Deus falou assim, não, eu falo com vocês, com sonhos, tal, visões, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Isso não quer dizer que nós não sejamos cristãos, que nós não sejamos, mas Deus fala com cada um de uma forma diferente. O que Ele fala para você, a forma que Ele fala com você, Ele fala com o seu companheiro do mesmo nível, mas Ele fala diferente com o teu liderado, e Ele fala diferente com o teu líder. Por quê? Porque é assim que funciona. Na natureza é assim, as árvores são assim, tudo é assim. E aí Miriam e Arão acabaram, Miriam ficou leprosa, ela gostava de branqueza, né? Cismou lá com o problema da menina da África, e aí ela ficou branca como a neve, e, enfim, quase que morreu. Ela e o irmão Arão quase que morreram. Porque resolveram falar assim, quem é ele? Quem é esse daí? E nós vamos ver isso se repetindo em alguns momentos. E hoje nós vamos falar de um caso só, muito emblemático, que foi o próximo caso. Logo em seguida, nós tivemos 3 príncipes, Coré, Datã e Abirão. O principal deles era Coré, ou Corá, em algumas traduções está Corá. Ele era o chefe dessa turma, e eles eram levitas, eles eram cabeças dos levitas, e abaixo deles tinha 250 caras, fala para o teu irmão assim, 250 mano, que obedeciam eles, e que participaram junto de uma rebelião. Vou fazer uma pergunta aqui, capciosa. Eles participaram de uma rebelião contra Moisés ou contra Deus? Por que contra Deus, se eles estavam indo contra Moisés? Porque Moisés era a autoridade delegada. E ao fazer isso, aconteceram algumas coisas. Irmãos, existe a rebelião individual que você pensa assim, quem é essa pessoa? Quem é meu líder? Isso aqui fica na tua. Agora, eles foram adiante de Miriam e Arão. Você não vai ver Miriam e Arão contando para todo mundo, saindo, fazendo centenas de pessoas. Aquilo ficou restrito. Conversa entre eles. E já deu ruim. Agora, esses 3, irmãos, eles envolvem 250 príncipes, levitas, eram caras que trabalhavam dentro do tabernáculo, que faziam sacrifícios, não eram sumos sacerdotes, porque sumo sacerdote só tinha Arão e seus 2 filhos, na verdade, só havia um, era Arão, seus 2 filhos imediatos que ajudavam, e esses 250 levitas que ajudavam. Tinha outros também, mas esses foram que tomaram parte. Irmãos, toma cuidado que muitas vezes você acaba se envolvendo num negócio que você nem sabe o que está acontecendo. Você está fazendo aliança com um negócio que depois não vai dar para você sair. Presta atenção aonde você se mete. Presta atenção com o rolê. Usando aqui a linguagem do nosso povo jovem. Eu sou velhinho, mas eu converso com jovem. Vê o rolê que essas pessoas estão fazendo. Toma cuidado. Porque muitas vezes eles estão participando de uma coisa que não agrada a Deus. E você, fala o termo assim, e você, só de estar junto, já era. Está entendendo? Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo. Eu era filho de pastores, aí teve um momento que o vazio ficou muito grande, não foi por problema de saúde, dinheiro, nada.
O vazio ficou grande e aí eu quis buscar Deus e acabei entrando na Igreja Presbiteriana do Brasil. E alguns meses, acho que uns 3 meses depois que eu estava na igreja, o cara que me estava me trazendo, o cara que me levou para a igreja, ele falou assim: Ranine, vamos numa casa de um mano aí que vai ter uma reunião lá. Eu falei, demorou, vamos. O que tinha acontecido? O pastor dessa igreja era um pernambucano, chamava João Silva, e ele era casado com uma norte-americana chamada Hope Gordon, e aí quando ela casou com João Silva, ficou Hope Gordon Silva. E é ela que mudou meu nome, porque o meu nome verdadeiro, irmãos, é Irene. Porque, o que acontece? No Brasil, H não tem um som. Só que o nome dela era Hope, com H também. Então ela odiava quando chamavam ela de Hope. E ele viu o pessoal me chamar de Irene, ele falou, não, ele não é Irene, ele é Irene. E aí todo mundo começou a me chamar de Irene, de brincadeira, depois pegou, e até hoje. Mas meu nome verdadeiro, de pai e de mãe, é um assunto absolutamente sem importância nenhuma que eu estou falando agora. Não sei por que eu estou falando isso. Não, tudo bem, eu sei por quê, mas é inútil. Bom, vamos lá. O que acontece? Esse pastor presbiteriano, não sei se você sabe como que é a igreja presbiteriana, ele não acredita em línguas, não acredita em muita coisa do sobrenatural, eles são meio reticentes. Vou falar aqui mal, porque tem várias coisas, são uma benção. Aliás, um pastor presbiteriano veio aqui pregar, né, pastor Hernandes Dias Lopes, né, foi bem recebido. Achou estranho, desculpa eu falar, mas vocês são muito esquisitos para ele, mas tudo bem. Só vocês, eu não. Aí o que acontece, irmãos? Esse pastor, ele foi de férias para o Pernambuco. Ele saiu de férias para o Pernambuco. Quando ele voltou, encontro com Deus não foi porque na época não tinha. Era 80 e pouco. Eu só sei que, sabe um pastor quando vai no encontro com Deus e fica esquisitão? Volta tudo querendo orar, muito esquisito, tudo errado. Querendo orar de joelho, falando em línguas. Tudo que aconteceu, esse homem começou a fazer tudo isso. Ele chegava no culto e falava assim, irmãos, vamos orar agora, domingão, imagina, domingão, vamos orar agora ajoelhados, irmãos, falei isso para um presbiteriano. Aí os seminaristas, tinham uns 3 lá, que arregimentaram e fizeram essa reunião. E qual era o tema da reunião? Meter o pau no pastor, falar mal dele. Onde já se viu? Vai virar pentecostal. Agora, só falta agora começar a falar em línguas. E começaram a bater. Adivinha onde estava o trouxão que vos fala? Lá, no meio do balaio lá, no esquemão. Nossa, aquilo é da hora. Os caras aqui são revolucionários, hein, mano? Da hora. Eu não sabia, irmãos, que eu estava participando de um movimento que estava enfrentando a autoridade e ainda mais o motivo dele, porque o cara tinha sido renovado, ele queria trazer a igreja agora para orar, para fazer vigília, ele virou crente, meu, desculpa. Bom, irmãos, eu participei daquela desgraça, sem saber de nada. Graças a Deus que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas existem algumas coisas que a gente faz e fica marcado. Bom, passaram alguns anos, eu fui fazer o seminário de teologia. Adivinha quem era meu professor? No fim, eles conseguiram, viu, arrancar o pastor da igreja. Tiraram. Adivinha quem era meu professor de Velho e Novo Testamento? João Silva. E eu já estava maduro na época, entendendo esses princípios, e eu fiquei apavorado. Ele dava aula, eu ficava entre o choro. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Teve um intervalo, na lanchonete, fui lá, ele estava na lanchonete, eu falei, pastor, preciso falar com o senhor. Rapidinho, sempre assim, né? Preciso falar com o senhor rapidinho, né? Ele falou, se for rápido é mesmo, porque eu já vou dar aula agora. Eu falei, não, é rápido. Pastor, você lembra aquela rebelião, tal, assim? Ele falou, lógico. Irmãos, toda rebelião que você é vítima, se fica muito marcado. Eu falei, então, eu tomei parte, né? Você sabe? Ele falou, sei.
Falei assim, pastor, aos prantos comecei a chorar, falei, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu tinha acabado de chegar, eu sei que nada eu devia de saber, não sabia, mas devia de saber. Mas o Senhor me perdoou, ele falou, querido, está perdoado, o sangue de Jesus está sobre essa questão, demorou. Irmão, passou 2 semanas, esse homem foi recolhido por Deus. 2 semanas ele foi para a glória. Era velhinho já. Passou algum tempo, já estou aqui em Santo André, ministro de louvor de uma igreja, tinha 50 vozes, o coral, banda, 3 bandas, não sei o quê, e eu estava ensaiando uma cantata de Natal. Aí no meio da cantata, você sabe que cantata de Natal tem as pessoas que cantam e tem as pessoas que são solistas. E quem escolhe é o maestro. Eu escolhi 2 irmãs para ministrar. Para ser aquela que canta no meio, sozinha. Depois entra o coral, depois entra... É assim. Qualquer dia eu trago aqui uma cantata. Vê alguém que ficou 5 meses ensaiando, eles cantam um pouquinho e depois vai embora. Só para vocês verem que lindo que é. 15 minutos de intervalo. Vamos lá, estava tomando uma água, veio 2 irmãs, outras pessoas, falaram assim, nós precisamos falar com você, Rairine. Pois não. Então, por que você não nos colocou como solistas da cantata? Eu falei assim, porque eu coloquei fulano e fulano. Mas, por quê? Porque eles são amigos de você? Porque você é filho do não sei quem? Não, eu falei, não sei, no momento não. Tem questões técnicas, mas aqui não vai dar tempo, tem que voltar a ensaiar. Eu falei assim, outra coisa, você só está aqui porque você não deu certo como músico no mundo, agora você vai querer agora fazer sucesso aqui. Aí, meu irmão, aí o sangue subiu. Aí vem assim um pensamento, miserável, vai falar uma besteira lá, quer saber? Aí na hora que eu ia abrir a boca, o Espírito Santo fala assim, quietinho. Bezetacil, sabe? Como é que é bezetacil, irmão? Como é que você tem que tomar bezetacil? Relaxa. Porque se endurecer, é 1 mês mancando. Ele falou, fica quietinho. Na hora que ele falou isso, eu lembrei daquela cena, de eu lá, o bobão, lá participando, junto, só, irmão, só em estar perto. Junto no esquema. Você sabe, né? No mundo do crime é assim. Caiu, estava junto. Já era. Lá no 8 de janeiro, lá aquele problema que teve lá em Brasília, tinha pipoqueiro, cara, ele estava lá no meio, estava vendendo, se lascou, estava junto. E foi junto. Foi preso. Pipoqueiro, vendedor de algodão doce. Tinha até um mendigo, o cara falou assim, tem uma galera aqui, eu vou arrumar comida aqui, que o pessoal deve ter comida, lanche. E aí na hora do vamos, foi tudo, se lascou. Então tá junto. Irmãos, fica quieto, e eu fiquei quieto, elas falaram, o Espírito Santo lembrou, falou assim, então, eu te perdoei, o meu sangue é suficiente, mas existem consequências. Existe uma colheita dessemeadora. Então, Coré, Datã e Abirão, isso está em Números capítulo 16, versículo 3, e nós vamos agora, versículo por versículo, ou partes de textos e comentando. E se congregaram, de que jeito, irmãos? Se congregaram como, irmãos? Então nem toda congregação é boa. Nem toda vez que as pessoas se congregam, elas se congregam para o bem. Às vezes algumas pessoas... Então toma cuidado, está acontecendo uma congregação. Você está congregado com alguém, você está junto com alguém, está numa reunião com alguém. É para planejar o quê? É para falar o quê? É para falar o quê de quem? Porque eles estavam se congregando contra quem? Irmãos, desculpa eu falar isso, mas irmãos, uma pessoa que me abre o mar vermelho,
Imagina, você tem um pastor, vamos supor aí que o teu líder aí da tua rede, Arlete, é a tua líder. Aí vocês estão lá, né, em Santo André, janeiro, com aquele pé d'água, aí o rio está mandando até ir, e vocês ficam presos. E a Arlete está lá no carro, ela fala assim, agora é o seguinte, irmãos, nós vamos atravessar agora, do lado para o outro lado e ir lá para Copafer, lá em cima, que é alto. Você está lá do outro lado. E aí, o rio se abre. Irmão, desculpa. O que essa mulher falar depois disso aí, meu? Não sendo contra a Bíblia, tudo é bênção. Imagina, a Arlete fala assim, irmãos, jacaré voa. Ô Arlete, ô presbítera, Arlete, mas jacaré não voa. A Arlete fala assim, jacaré voa sim. Aí a pessoa lembra do rio Tamanduateí abrindo. Aí a pessoa fala assim, tá bom, voa baixinho, mas voa. Autoridade, irmãos. Autoridade confirmada por uma vida. Autoridade confirmada. Se levantaram, e a hora que eles falaram, demais é já. É uma expressão estranha. Tem umas traduções que estão assim, basta. Ou a gente não aguenta mais. A gente não vai... Não vamos mais suportar essa situação. Pois que toda a congregação é santa, mesmo papinho, estão vendo aqui? Pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, é a igreja de todos os santos, né? Por quê? Pois vós elevais sobre a congregação do Senhor? O que eles estão falando assim? Aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é de Jesus. E já que a gente é de Jesus, me fala uma coisa. Por que você agora, vocês dois aí, estão dando uma de maioral? Irmão, isso é um pensamento. Coisa mais normal. Isso acontece todo o tempo. Vem o seu chefe falando assim, mano, não faz assim, faz assim. Você fala assim, mas quem é esse cara, velho? Quem que ele é na fila do pão? Por que ele está falando assim? Ele pensa que ele é o quê? Por que ele está crescendo, né, em cima de mim? Quem já ficou aqui injuriado quando percebeu que alguém estava... Você achou que alguém estava crescendo em você e a pessoa era realmente autoridade? Quantos aqui já ficaram injuriados? Vocês não estão sendo verdadeiros. Irmãos, é 100%. A não ser que você nunca fez nada na tua vida, você nunca foi envolvido com nada. Pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Aí, irmão, qual foi o problema? Até então era uma conversinha, de repente eles colocam quem de novo aqui no meio da história? Senhor. Por que você ficou aí de pé? Por que você é acima da gente? Por que você está querendo me dar lição de moral? Quem é você? Aí ele fala o quê? Eles falam o quê? Amanhã, não. Por que vocês vão se levando na congregação do Senhor? Fala assim para o seu irmão. Aí, o Senhor ouviu eles falarem isso. De novo. Mesma conversa. Se eu sou de Deus, por que eu tenho que me submeter? Você dá para entender que isso é um princípio que a gente não gosta, porque é por causa de Adão e Eva, porque nós temos o princípio da rebeldia, de não queremos seguirmos padrões, leis, nem nada. Como Moisés isso ouviu, caiu sobre o seu rosto. Qual foi a reação de Moisés? Ao invés de Moisés sair xingando, falando um monte, ele ficou quieto. Se debruçou e orou. Ficou chateado, lógico. Quem não fica, né? Depois você vai ver ele dizendo assim, pô, alguma vez eu peguei alguma coisa de vocês?
Eu me aproveitei de vocês, eu não só ajudei vocês, e é assim que você, né? Eu só ajudei vocês, por que vocês estão fazendo isso? É uma indignação, vem um pensamento, irmão, vem mesmo. E falou a Corá e toda a sua congregação, versículo 5, dizendo, tranquilo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é o seu, e quem o santo que lhe fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai incensários, vós incensários, Corá e toda a congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Então, assim, por favor, sacerdotes, ou presbítero, tipo assim, entendeu? Filhos de Levi, ou presbítero, ou crente, ou obreiro. Tranquilo. Deus, Ele vai mostrar, amanhã Ele vai mostrar. Deixa eu falar, fala assim para o seu irmão assim, fica tranquilo, que amanhã toda palavra será confirmada. E tudo aquilo que é de Deus vai permanecer. E aquilo que não é de Deus será queimado. Porque virá o fogo. Irmãos, alguém poderia dizer assim, pastor, mas é lei, isso é do Velho Testamento. Não, irmãos, isso é graça. É Deus chamando você assim, querido, anda no meu princípio, para que você se dê bem, para que você tenha uma vida boa aqui na face da terra e uma eternidade comigo. Então é o pastor que está falando aqui, não é o pastor Rairi, é o pastor Jesus que está falando com você. Amém, irmãos? Ouça o pastor falando assim, filho, olha o que aconteceu com esses caras. Bom, irmãos, Moisés tranquilo falou assim, quem for autoridade, Deus vai estabelecer, porque Deus chama. Irmãos, Deus chamou você, quantos aqui tem tarefas que faz na igreja aqui, coisas que faz na igreja? Quantos aqui, seja liderança, supervisão, mídia, quantos aqui? Levanta a mão bem, tem vergonha de falar que você trabalha? Levanta a mão. Então você é envolvido. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa, que você está aqui, não é envolvido com a obra de Deus, eu te convido para você se envolver, viu? Porque só admirador recebe bênção, recebe a palavra, mas a palavra, ela vem com combo, e com a palavra, ela vem com a questão de você não ser mais ignorante. Agora você sabe que tudo aquilo que nós recebemos, nós seremos cobrados pelo aquilo que nós recebemos. A quem muito foi, muito lhe será cobrado. Então, fique esperto. Vamos lá. Disse, pois, Moisés a Corá, ouvi agora, porventura é pouco para vós, é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar no ministério do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar-lhe? Então ele fala assim, vocês não estão satisfeitos? Vocês já estão trabalhando na obra de Deus, já estão com responsabilidade, já estão fazendo coisas, já estão ouvindo a palavra, já estão adorando, já estão tocando, já estão cantando, já estão ajudando no sacrifício, uma honra. Vocês ainda querem agora ser o sumo sacerdote? Quantos sumos? Irmãos, não tem espaço, é um. E os ajudantes, depois quando ele morrer, sim. E te fez chegar a todos os teus irmãos e filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregado estáis contra Moisés. É isso que está escrito aí? Irmãos, me acompanhem. Não estava ainda o texto? Só porque vocês não falaram, não me corrigiram. Porque que tu e toda a tua congregação, congregado estáis contra o Senhor. E Arão, aí ele fala assim, e Arão? Quem é Arão? Filho do pastor Harini. Não, irmão, quem é o Arão? Quem que é o Arão? Quem que é Arão? Ele diz assim, quem é Arão para vocês se levantarem contra ele? Você está vendo que Moisés está dizendo assim, não tem nada a ver com Arão.
Não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com ninguém. Vocês estão falando do Senhor. Senhor, Senhor, fala assim, Senhor. Fala assim, quem, vou falar 1, 2, 3. Você vai falar quem é, aí você vai falar o nome do teu líder, tá? 1, 2, 3 e quem é? Pastor César. Quem é? É um servo de Deus. Mas não é quem é ele, é quem está sobre ele, quem o arregimentou para cuidar da minha vida. O irmãozinho, quem é? Se você é discípulo do pastor Denis, pastora Andressa, ele fala assim, filho, faz assim. Por que você não está fazendo assim? Eu não te vi, não sei na onde. Irmãos, não é o irmão que está falando, presta atenção, não é o irmão que está falando, é o Senhor que está falando. A gente fala assim, o Senhor é meu pastor, mas não deixa ele pastorear. E como que ele pastoreia? Através das autoridades delegadas. Cara, eu acho que eu vou lá, meu. Tá muito divertido lá hoje. Tá legal pra caramba hoje, meu. E Moisés enviou a chamar, versículo 12, a Datã e Abirão e os filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. E aí, o que Moisés fez? Falou assim, os caras devem estar equivocados. Vamos aqui dar um desconto, porque eu sei que é muita treta. A gente está nesse deserto. Tudo bem que Deus está sustentando, mas, eu vou dar um desconto. Vou chamar eles para a gente conversar. Aí eu vou trazer eles a razão, para eles entenderem o que está acontecendo. Ele manda chamar os caras. Adivinha? Não foram. Não foram. Sim, fala assim, não subiremos. Tipo, não subiremos mesmo, né? Nunca subiram, né? Aliás, muito pelo contrário. Presta atenção, quando você chama uma pessoa para conversar, e essa pessoa não vai, é porque ela está dentro desse espírito. Porque ela não quer ser confrontada com a autoridade. Se tem uma coisa que os demônios morrem de medo, é de gente que é autoridade, porque quando eles se encontram com alguém que tem autoridade, Satanás está se encontrando com o próprio Deus, e diante de Deus, diante de Jesus, ele não pode fazer nada. Por isso que nós expulsamos demônios em nome de Jesus, nós curamos em nome de Jesus, nós fazemos milagres em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que está em jogo, é Ele que está à frente, Ele que vai à frente, Ele resolve, o sangue dele, é Ele, é Jesus, tudo por Jesus, Jesus vai à frente. E aí deixa eu falar uma coisa aqui, porventura é pouco que nos fizesse subir. Ele está dizendo assim, você está fazendo pouco caso, olha só, ele mandou um recado, Abirão, para assim, Coré, diz assim, vai falar para Moisés o seguinte, que ele tá fazendo pouco caso do que nós estamos passando. Por quê? Porventura é pouco que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão também que totalmente se assenhoreais de nós. Nem tampouco nos trouxesse uma terra que emana leite e mel, nem nos desse campos e vinhas em herança, porventura, blá, 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 arrancará os olhos desses homens. É dramático, né? Não subiremos, não vou conversar com ninguém. Irmão, eu vou falar um negócio que você vai ficar assustado. Vamos falar só entre nós aqui, para ninguém nos ouvir, tá? Dentro da nossa noção de realidade, Coré, Datã e Abirão estavam certos. Por quê? O que Moisés prometeu? Vamos embora, vamos sair daqui do Egito, nós vamos para um lugar da hora. Leite e mel, vinho, vai ter tudo do bom e do melhor, e nós vamos passar bem, vamos ter uma terra para nós. Vamos ser uma nação. Então os caras estavam certos. Dentro da realidade. Tanto é que eles argumentam. Falam assim, é isso aí. Sabe por que a gente está se levantando com o Senhor? Contra você? Porque você prometeu e não está cumprindo.
Você falou que nós íamos não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, da picanha de graça. E não estamos recebendo. É duro, né? Aí que está. Uma coisa, queridos, é você andar na realidade. E outra coisa é você andar na verdade. A realidade. Pastor, você está dizendo para a gente ser alienado da realidade? Não, irmãos. Eu estou dizendo para nós termos a realidade submissa à verdade. Eu vou dar o exemplo de novo, até milhões de vezes. Pastor velho é assim, fica contando coisa já repetida, né? Pedro estava no barco, Jesus ia andando sobre as águas. Jesus é quem? O caminho? Verdade. Então quem está vindo é a verdade. Pedro está no barco. Ele fala para a verdade. Ele fala para? Eu quero ir até você. Fala o quê? Vem. Aí Pedro, baseado na? Vamos lá, irmão. Baseado na? Faz o quê? Dá o passo de fé e vai andando. De repente, no meio, ele lembra que existe a? Realidade. Ele lembra que existe a? Realidade. E começa a olhar para? E quando ele começa a olhar para a realidade, ele começa a afundar. E aí, graças a Deus, ele tem o insight de falar, de fazer e clamar: Jesus, me acode. Ou seja, ele clamou para: conhecereis, e a verdade vos salvará, vos libertará. Aí, ô verdade, fala para o teu irmão assim: ô verdade, pega nas mãos e tira o cara da realidade? Não tira. Ele anda sobre a realidade. Você está entendendo? Dentro do aspecto da realidade, eles estavam certos. O cara não está cumprindo o que ele prometeu, vamos nos rebelar. Dentro da realidade você está certo, porque seu patrão prometeu que ele ia te promover e você não está. Dentro da realidade, lá na convenção, você aprendeu que você ia ter, em um ano você ia ter não sei quantos discípulos. Dentro da realidade, você está vivendo e que você, agora na idade que você está ganhando não sei quanto de salário. Mas o tempo todo, querido, aqui na igreja, nós cristãos vivemos e incentivamos pessoas a tomarem decisões baseadas na verdade. O que a verdade diz? Que fará com que o órfão vive em família, sim ou não? Isso é promessa. Então você, menina, menino que está solteirão aí, que está solteiro. Que está solteiro, Deus tem preparado uma pessoa para você. Então isso está baseado a não ser que você não tenha dom de casamento, que não goste das coisas. Mas se você tem, então Deus tem preparado uma pessoa. Agora, isso é a realidade, aqui não está aparecendo ninguém, sim ou não? Não tem ninguém que preste, ou que seja legal. E aí o que a gente faz? A gente pega e, baseado na realidade, pega a primeira rabo de arraia que aparece aí. Primeiro curupira que aparece. Mas o que a verdade diz? Para nós não nos prendermos sob jugo desigual. E aí, meu irmão? Então eles estavam certo ou errado? Certo. Só que em relação à verdade, eles estavam errados. E a verdade vai prevalecer. Querido, não fique preocupado. A verdade sempre prevalece. E amanhã nós vamos saber, depois nós vamos saber, porque a verdade virá. Se não vier agora nesse tempo, virá na eternidade. A verdade virá.
Bom, irmãos, quando eles falam isso, argumentando que nem uns doidos, Moisés fica chateado, irado. Então, versículo 15, Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Olha só a oração que Moisés ficou chateado. Ao invés de ele pegar uma arma, pegar uma metralhadora e ir lá e metralhar os caras, que aqui dá vontade mesmo, ele falou assim: Senhor, na hora que ele só dá oferta, não olhe para a oferta deles. Olha isso. Você tira o privilégio deles darem oferta. Irmãos, a gente não sabe a importância do que ele está falando aí. Mas ele está dizendo assim: não atentes para a oferta deles. Nem um só jumento tomei deles, nem nenhum mal. Puxa vida, eu nunca fiz mal, nunca peguei nada deles. Por que eles estão assim? Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e nele pondes incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual com seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, como Moisés e Arão. O que Moisés falou? É o seguinte: esses 250 manos aí, todo mundo com o seu incensário. Eles eram sacerdotes, eles tinham incensário. É aquele negócio grande, cheio de buraco, que vai brasa do altar. Mas os caras, eles não tinham nada a ver. Eles pegaram brasa do quanto é lado. De novo a brasa, fogo estranho. Colocaram incenso. Fala, e amanhã nós vamos saber quem é quem. Todo mundo lá com incensário. A gente também é, a gente é. E falou o Senhor a Moisés. Versículo 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Fala para o teu irmão: a glória apareceu sobre a congregação. Irmãos, não fique nunca indignado com nenhuma situação. Toda vez que você vê uma situação que você acha que está errado, que você tem certeza que está errado, não interessa. Estabeleça o seguinte: Senhor, derrama a sua glória. Eu quero que nesse momento agora, não terminei ainda, não fique contente, fica de pé. Eu quero que você vire o seu braço para lá. É a direção da Avenida Paulista. E, irmãos, é todo mundo. Você achando que o pessoal está certo ou está errado? Você vai levantar a mão e você vai declarar: em nome de Jesus, que o Senhor desça com a sua glória naquele lugar. Que o Senhor desça com a tua glória naquele lugar. Eu, em nome de Jesus, declaro que a minha nação seja invadida pela sua glória. E nós vivamos um tempo novo, um tempo de prosperidade, de justiça, de graça. Senhor, desce com a tua glória naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Versículo 19 de novo. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda do Senhor. Então a glória do Senhor desceu, apareceu sobre toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: sai fora, apartai-vos do meio dessa congregação, porque eu os consumirei como num momento. Lição para nós. Motim. Galera detonando. Faz o quê? Sai fora. Quando eu entrei naquela casa, o que vocês estão fazendo aqui? Qual é o fundamento dessa reunião? É para sei o que lá, para falar mal do pastor. Não, dá licença. Não é para detonar o líder, é para fazer não sei o que lá. Sai fora. Sai fora. Apartai-vos do meio dessa congregação, porque eu vos consumir como num momento. Mas eles aí é muito bonzinho esses dois, né? Fala a verdade. Imagina se todo líder fosse assim. Que bênção.
Esse é o meu objetivo, minha meta. Mas eles se prostraram, muito bonitinho, né? Arão e Moisés, irmão, pensa nos camaradas. Só teve aquele episódio depois que eles ficaram bravos, mas aí já estava a tampa, né? Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Senhor Deus dos espíritos e toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tanto contra toda essa congregação. Sabe o que eles estavam falando? Que era só Corá. Mas não era só Corá, era Corá, Datã, Abirão e mais 250 caras. Só que Deus, Ele sabe quem é quem. Se é só Corá, se é os 3, se é 250, se é 1000, se é 1 milhão, Ele sabe quem é que está envolvido. Irmão, fala assim para o seu irmão, Deus não precisa de investigador. Deus não precisa de tribunal. Ele sabe quem é quem. Ele é o próprio tribunal, Ele é o próprio. E falou o Senhor a Moisés dizendo: ó Deus, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda essa congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Ele viu que Deus já tinha dado a sentença. Então Moisés levantou-se e foi, e Datã e Abirão, foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Qual foi o conselho? Sai fora. Não, irmão, para de rolê, irmão, em nome de Jesus, para de rolê com gente errada. Para com rolê com gente que não teme a Deus, gente que não respeita Deus, que não respeita os seus estatutos. Mas e o ímpio? Então o ímpio é campo missionário, não é companheiro, para você ficar junto. Sai fora, porque vai vir, ele ainda avisa. Irmãos, que da hora, ele ainda avisa. Podia falar assim, quer saber, esse povo aí está louco, porque eles se levantaram, você não vê ninguém indo contra eles. Porque qual o certo da galera? A maioria fala assim, para aí, para com esse negócio aí. Mas não, você vê todo mundo só vendo o que vai dar. Tudo com os tachos de pipoca na mão, né? Tudo esperando já o que ia acontecer. Deus podia falar assim, eu não vou avisar ninguém não, vai todo mundo se lascar, mas não, Ele é muito carinhoso. E Ele ouve a oração, fala assim, então avisa ele para sair fora. Mas teve uns caras que falaram assim, não vamos sair fora, vamos ficar junto. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que meu coração não procedam. Irmãos, fala para o teu irmão assim, você não precisa confirmar a tua autoridade. É Deus que confirma a tua autoridade. Mexe com a autoridade. Irmão, não mexe. Ensina as pessoas isso, para não mexer com a autoridade. Quando eu falo autoridade, irmão, de nenhum tipo. Eu já vi gente dando na cara de médico. Irmãos, dentro de um hospital, médico, sabia que médico é autoridade? Eu vou falar um negócio doido agora. Você sabe que um cara, quando está com a arma na mão, te assaltando, naquele momento, ele tomou na mão grande a autoridade, e você não obedece, você morre. Você sabia disso? Em todos os aspectos da vida, se colocou, enfrentou, colocou você na frente, coloca Deus na frente, querido. Fala assim, Deus, é com o Senhor, vai lá, que nós fizemos agora, vai lá. Vai, resolve, porque eu não tenho cacife para isso. E ele falou assim, se eles morrerem como morrem todos os homens, ou seja, morrer de morte natural, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, primeiro ele fala, criar alguma coisa nova, mas aí o Espírito Santo fala assim para ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a terra. E ele fala, e a terra abrir a sua boca e o tragar com tudo que é seu, e vimos descer ao sepulcro todos que, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Irritaram quem? Moisés? Irritaram Arão? Irritaram o Senhor. Vamos ler todos juntos? Versículo 31.
bem devagarinho. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e a todas a sua fazenda. E tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não se trague a terra sobre nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então, a cena Spielbergiana, né? O chão abre, tipo Maceió, cai todo mundo dentro, todo mundo não, as principais famílias, Coré, Datã, Abiram e tudo que era seu, tudo, né? Os camaradas que estavam juntos no rolê, para o quê? Já era, sobrou, ferrou. O que eles fizeram? Começaram a correr. Aí veio fogo sobre eles, incinerou todo mundo, meu. Já viu isso? Foram passados todos de uma vez. Chá! Que nem a mulher lá falou, né? Passou. 250 autoridades, irmãos, crente. Eles não tinham nada contra Deus. Presta atenção, irmãos, eles gostavam de Deus. Eles sabiam que era Deus que era tudo na vida. Essa não é a questão. Eles não tinham temor a Deus. Eles tinham temor a Deus, irmão. Mas eles ultrapassaram esse princípio. Eles não entendiam, ou eles não quiseram entender, por causa da rebelião deles, que Deus se expressa através de autoridades delegadas. Bom, irmãos, imagina, você está num episódio, você está numa cena dessa, abre o chão, cai todos os caras. Aliás, irmãos, teve uma vez que aconteceu um episódio aqui com a gente, de uma pessoa que se rebelou, e ela falou um monte de coisa tal, eu agi como Moisés, falei assim, misericórdia, só falei isso, misericórdia, e baixei minha cabeça, misericórdia. E aí me disseram que essa pessoa comentou, não sei se foi aqui ou se foi numa rede social, que eu não fico vendo nada, a pessoa diz assim, quero ver o chão abrir, quero ver se vai abrir mesmo o chão. Querido, temor, irmãos, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Irmão, até você dizer que você vai em algum lugar, você precisa tomar cuidado para falar isso. A Bíblia ensina isso, que você nunca deve falar assim, eu vou lá e vou fazer tal coisa. A Bíblia ensina que você vai falar assim, se Deus quiser, eu farei. Tem gente que, quando eu escrevo assim, se Deus quiser, estarei aí, combinando coisa, a pessoa fala, não, Deus quer. Irmão, não sei. Eu já vi gente indo, com certeza que Deus quer, e no caminho Deus recolher. Então eu me submeto à vontade de Deus. Irmãos, temor de Deus. Eu sei, queridos, que a gente aqui, deixa eu falar uma coisa, só abrir um parênteses aqui. Essa palavra, essa sequência de palavras que eu estou passando, é uma espécie de cinto de segurança, tá, irmão? Porque o certo mesmo, a gente está conectado com o Espírito Santo, ele fala, obedece, a gente vê o líder falando tal. Mas quando falta discernimento, quando a gente fica meio confuso, então, cinto de segurança. Vou ouvir quem ouve Deus. Quem está dando um bom testemunho, quem Deus colocou na minha vida para me orientar. O certo mesmo, irmãos, é tudo isso ser, como chama? Espontâneo. A gente obedece, está aqui, isso aqui, eu quero me apresentar para fazer tal coisa. Aí o líder fala assim, vamos agora limpar a igreja, vamos pegar o rodo e passar de assim. Aí o cara fala assim, não, quero passar de assim, depois pegar lá. Não. Aí, o que o líder falou? Assim. A bênção, muitas vezes o serviço realmente vai ficar pior. Mas a bênção está na obediência, irmão. Não se preocupe com esses detalhes bestas. Deus está vendo os princípios serem seguidos, para aquilo dê certo. Bom, irmãos, a gente vê isso, a gente fala assim, fechou.
Os caras viram, foram todo mundo incinerado. Um detalhe, o chão abriu, caiu os caras, depois o chão se fechou. Os caras foram sepultados vivos. Tem gente, irmãos, que anda sepultado, que está sepultado na vida espiritual, na vida profissional, na vida matrimonial, porque não sabe seguir esses princípios de autoridade. Está com o casamento morto, está com as finanças mortas, ministério a ponto de morrer, porque não sabe, simplesmente não sabe dizer assim, tá bom, o que eu faço agora? Agora você vai lá e faz a Universidade da Vida. Tá bom. Tem uma pessoa que eu amo muito, que na hora que fala assim, agora você faz a Universidade da Vida. Não vou fazer. Por causa disso, daquilo outro. Eu falei, mano, é difícil, meu, porque custa tanto, vai ver, depois você fala. Faz, depois você fala. Mas não. Autonomia, né? Somos autônomos. Desde lá, né, do Éden. Aí você fala assim, fala para o seu irmão assim, irmão, parece que está tudo certo agora. Todo mundo vai obedecer. Ah, firmeza. Todo mundo viu na cara, o que acontece? Nada disso, irmãos. Coração duro. Os que sobraram vivos, porque morreu os 250, morreu a família, os 3 caras. Versículo 41. Mas no dia seguinte, irmão, no outro dia, dava para sentir o cheiro dos caras incinerados ainda. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. E ainda eles de novo colocam lá, o povo do Senhor, colocaram o Senhor de novo. Fala para o teu irmão assim, eles achavam que Moisés era o bichão mesmo, né? Mano, você conhece alguém que abre o chão assim, 250 pessoas caem, o cara fala assim, abre o chão. Foi Moisés que matou? Vocês estão entendendo, irmão? Para não culpar Deus, os caras culpam o líder. Para não culpar Deus, a gente culpa, fala assim, a culpa é minha, fala para o teu irmão, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Só que não, né? A gente põe a culpa nos outros, só que a culpa é sua. E aí, Deus fala assim, e aqui está falando, irmão, aqui não é 250, aqui é toda a congregação. Ou seja, todo mundo. Quantos milhões? 4 milhões? Falaram que Moisés tinha matado os camaradas. E Deus falou, não fui eu que matei. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Fala assim, a glória do Senhor. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação, ou seja, sai fora desse povo, e eu consumirei como no momento. De novo, então se prostraram perante o seu rosto, e disse Moisés a Arão, Arão, pelo amor de Deus, pega o teu incensário, pergunta, o incensário de Arão funcionava ou não? Incensário quer dizer oração. Por quê? Porque Arão era autoridade delegada. Foi autorizado. Pega o teu incensário e corre. E corre para o meio do povo. Imagina, irmãos, não sei quantos milhões de pessoas assim, todas no campo, vendo o que ia acontecer. Agora você vai e corre. E vai até onde pega o seu incensário, coloca fogo nele e sai e vai até onde você conseguir ir. Arão pega o incensário dele e vai. No menino fala assim, sai da frente. Ele vai andando, vai correndo. Na hora que ele está correndo, lá embaixo,
Lá embaixo, lá no começo do povo, onde estava o começo do povo, começou a morrer. Aquele monte de gente caindo, irmãos, caindo. E ele correndo. Quando ele chega onde estavam os mortos, estancou a morte. Na frente dele, todo mundo morto. Daqui para trás, todo mundo ficou vivo. Arão, prefiguração de quem? Vamos lá, irmãos. Os estudantes de teologia aí. Arão, prefiguração de quem? Jesus. A morte, ela vem até Jesus. Jesus venceu a morte. Ele tem um incensário na mão, ou seja, ele intercede por nós à destra do Pai o tempo todo. E tomou Arão como Moisés tinha falado e correu no meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700 pessoas. É gente pra caramba. E só não morreu tudo, irmão, porque o pastor Moisés, e porque o sacerdote Arão, tinha um coração quebrantado. Por várias vezes, irmãos, Deus ignorou a murmuração, como eu disse, porque eles estavam certos. Assim, estavam certos, mas não estavam num perreio. Está certo que eles eram alimentados com maná, codornizes, água que brotava da rocha. Imagina, água geladinha no meio do deserto. Delícia. Eles viam tudo isso, irmãos, e aí eles estavam na telha, falaram assim, não, quer saber? Está demorando muito, aí se rebelava, aí atrasava mais um tempo. Mas quando chegou em rebelião, fala para o teu irmão assim, Deus tolera probleminhas, até pecados. Não tolera pecado, mas assim, no sentido de, ele fala, tá bom, você pecou, não vai matar o cara, mandar para o cara para o inferno. Mas rebelião não tem boi. Ou você para com a rebelião, para de ser rebelde. Porque rebelião, ela nem entra muito, presta atenção, a rebelião, ela nem entra muito na modalidade de pecado. A rebelião, ela tá um nível acima do pecado. Vocês entendem o que eu estou falando, querido? Porque rebelião é a causa de todos os outros pecados. Então você vai lá e mata uma pessoa. Onde entra a rebelião? A Bíblia diz, não matarás. Existem cláusulas excetivas, lógico, defesa própria, tal, mas em síntese, não mate. Então, todo pecado que nós cometemos tem como raiz um coração rebelde. A resolução da nossa vida espiritual, a nossa santificação, ela está diretamente proporcional, está diretamente proporcional ao nosso nível de obediência, ou ao nosso nível de libertação do espírito de rebelião. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter, a facilidade de admitirmos que somos rebeldes. Eu fico doido quando alguém fala assim, eu não tenho mais esse problema. Irmãos, você não tem esse problema, então você deixou de ser ser humano. Então você já está no céu, vai ser canonizado. Todos pecaram. O que acontece, irmão, quando você nasce de novo, começa todo um processo
de transformação. Você, certamente hoje você está muito menos rebelde do que antes, mas ainda temos isso. Eu não preciso ficar falando aqui, né? As coisas que a gente pensa. Por que uma... o líder chega assim e fala assim, diaconia, mês levítico, todo mundo aqui, na terça-feira às 8 da noite, para a gente, não sei o que lá, fazendo não sei o quê. Pensa que não tem nada que fazer, meu. Ninguém manda em mim, meu. Eu faço o que eu quiser, eu vou se eu quiser, eu faço o que eu quiser, não sei o que lá. Mas vai, né? Vai porque, né, já chegou num nível, fala assim, não, meu, não tem essa. Eu não sou mais eu quem vive em mim. Eu obedeço o que Deus me manda. Né? E Ele usa meus irmãos. E eu queria agora, irmãos, para encerrar, que você fizesse uma autoanálise de tantas vezes que você se colocou contra a sua mãe, o seu pai, que eram autoridades. Pastor, mas meu pai era um cachaceiro, tal. E aí não deu. Quando eu vi ele ameaçando minha mãe, eu sentei a mão nele mesmo, tal. Sério mesmo que você fez isso? Você já pediu perdão para Deus? Nossa igreja, a gente cuida de bastante gente, né, com problema de adicção, né? Uma coisa muito comum que acontece com os adictos. Os caras, quando estão com crise de abstinência, eles batem na mãe, batem na avó, batem em filho, espanca, porque eles querem dinheiro. Eu já vi cena, o pessoal gravando, vó, cadê o dinheiro? Eu quero dinheiro. E empurrando a avó. Pessoinha, meu vó, cara. Quem aqui foi cuidado por vó aqui? Pelo amor de Deus. Vozinha, que ama demais, né? Não tem nem, é até difícil uma avó corrigir muito, porque é tão... E o cara bater numa avó. Sabe o que acontece, irmãos? Que a pessoa não aprendeu de pequena a honra, não aprendeu o temor do Senhor. Ela não está batendo na avó dele, ele está batendo, irmão, ele está desrespeitando Deus. Você que andou fazendo um motinzinho na empresa, você que está se reunindo com os camaradas, presta atenção no que eu estou falando, e Deus está falando aqui, viu? Você que anda se reunindo com os camaradas para derrubar um cara que é autoridade, talvez o supervisor da tua empresa. Você sabe o que acontece, irmão? Foi falado aqui. Então, nesse momento, tem até uma história engraçada. Tinha um camarada da nossa igreja que ele era dono de uma retífica. E aí ele me contou, pastor, ele ouviu essa palavra, deixa eu contar uma história para o senhor. Esse negócio de motim aí, coletivo. Ele disse que ele estava na empresa dele, lá na retífica dele, e na hora do almoço, ele estava num tipo de um mezanino, que o chão era de madeira. Então dava para ouvir tudo que os caras embaixo estavam falando. E os caras se reuniram. A hora do almoço, tá ligado? Vamos jogar umas conversas fora, né? Aí tinha um que falava mais alto lá no meio deles. E esse falava assim, é o seguinte, para falar a verdade, eu vou só trabalhar, eu só vou fazer meu serviço baseado no meu salário. Eu vou fazer aquilo que eu sou pago para fazer, não vou fazer nada a mais. Porque é o seguinte, eu vou trabalhar no mínimo aqui eu vou fazer o mínimo. E ele ouviu, ele era irmão do dono, também era um cara de cargo alto lá. Aí chamou, aí mandou, fulano, preciso falar com você, vamos lá na minha sala. Ô senhor, como que ele chamava, mano? Esqueci o nome dele. O sogro do carvão. Aí, vamos lá. Aí chegou lá, pois não, senhor, não sei o quê. Pois não. Então, eu fiquei sabendo, eu estava lá em cima, sabe aquela hora que vocês estavam reunidos, cara? Então, eu estava ouvindo que você estava falando mal da empresa, e falando que você vai só
fazer aquilo que o seu salário está mandando. Seu fulano de tal, não é bem assim, não sei o que. Eu falo, não, cara, relaxa. Eu estou muito contente com o que eu vi. Não estou bravo, muito pelo contrário, estou muito contente, porque agora você me deu uma esperança. Porque você falou agora que você vai trabalhar. Porque até agora você está recebendo, eu não estou vendo o resultado do que você está fazendo. Eu não vejo você trabalhando, eu só vejo você com essas conversas. Então, ótimo, agora você vai começar a corresponder ao teu salário. Eu sempre lembro dessa história aí. Se você já participou de rodinha, de firma, de supervisores, de não sei o quê, falando mal da empresa, se hoje você falou mal da tua igreja, dos seus líderes, da tua empresa, da tua mãe, do teu pai, se hoje você fez isso, se ontem, se o ano passado você fez isso e não pediu perdão, agora é o momento que você tem de pedir perdão ao Senhor, de ter tomado parte, irmãos, como aconteceu comigo. Eu não vou garantir para você que não virão resultados ruins. Eu não garanto para você que você não vai colher, mas certamente, pedindo perdão, a colheita será aplacada, certamente. O camarada que tinha uma pena enorme na justiça falou assim, pastor, eu queria... Chegou a esse monte de processo na casa da minha mãe, que monte de coisa aqui que eu nunca fiz, monte de bronca aqui que imputaram sobre mim, que lançaram sobre mim, eu não fiz nada disso, e jogaram nas minhas costas. E aí, pastor? E aí, como é que o senhor vai fazer? Eu? Falei, eu? Então, pastor, é injustiça isso daí, fala lá, tipo assim, fala lá com Deus, né? Você que fala lá com Deus, né? Tipo assim, os caras ainda acreditam nesses negócios de... Fala com, né? Falei assim, tá bom, eu vou falar com Deus. Beleza? Eu vou falar. Então é assim, eu vou chegar para Deus e vou falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor apague esse processo, todos esses processos que está aí na mão dos promotores, que ele não tem culpa de nada. Só que eu quero o seguinte, que todos os que ele tem culpa, venham tudo à tona. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, pastor, tá bom assim, vai. Deixa quieto. Porque tem coisa que você fez, que só Deus sabe, né, tio? Mas pode vir à tona. Você só está aqui, presta atenção, querido, você só está aqui hoje pela misericórdia de Deus. E Ele só está esperando você tomar uma decisão de mudar de família. Porque tem a família dos que vão para o inferno, e dos que desobedecem a Deus. E tem a família dos santos, os filhos de Deus. Não tem escapatória. Há dois caminhos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Obediência com o Senhor, desobediência. Então se você se levantou contra líder, falou mal de líder, falou, quem é essa pessoa para decidir não sei o que lá? Então quem é essa pessoa? Essa pessoa foi uma pessoa colocada por Deus. Mas se a decisão foi errada, então você não é obrigado a obedecer a decisão antibíblica. Mas é obrigado a manter o respeito, porque são autoridades. Semana que vem nós vamos falar de Davi. Como ele tratava o cara que queria matar ele, irmãos. Imagina. Você acha sogro legal? Não, é mais sogra, né, que é mal falada. Sogro em geral é legal. Viu, Maísa? Sogro é gente boa. Agora imagina você ter um sogro que o único objetivo do cara é matar você. Davi teve que fugir várias vezes. O tempo todo tinha que fugir do próprio sogro. Ele ia ver as meninos, ia ver as crianças, e tinha que ver escondido tudo. Que nem, na verdade, a filha desse camarada não teve filhos, mas ele teve filho teve outra esposa, Abigail. E aí, meu irmão, o sogro ia para cima dele.
E quando ele pôde matar o sogro dele, ele teve uma atitude que eu vou falar semana que vem. Leia a Bíblia. Vai ser legal. Deixei gostinho de quero mais. Então quem sabe que falou, se levantou, participou de reuniãozinha, participou de... Vem aqui à frente.